A psicoterapia experiencial, a focalização, ela é um trabalho de interação constante. É isso que nós vamos estar sempre trazendo essa palavra para a nossa consciência de terapeuta. O nosso trabalho é buscar interação constante. Com o quê? Com o cliente, ele tem várias dimensões. E às vezes a gente pode se perder numa interação mental, racional, que não necessariamente está ligada ao sentir. Então, a interação que a gente vai estabelecer com o cliente é para que juntos a gente possa interagir com essa parte nele que é sentida e que ele ainda não sabe do que se trata. A gente viu aqui no exemplo, né, de alguém que traz uma sensação no estômago que eu não sei o que é. E essa sabedoria interna, ela comunica o significado implícito dessa sensação de várias formas. Às vezes uma palavra, às vezes uma emoção e às vezes uma imagem. Nesse caso, o que veio nessa comunicação foi uma imagem. Qual a imagem? De um tatu fechando em si mesmo. Uma imagem que nos deu uma dica preciosa. E a partir daí, o que eu fui fazendo com essa imagem? Aí é que entra o manejo terapêutico. Nós vamos buscar uma interação com essa imagem e com a sensação que ela traz. E como que eu vou interagir com essa imagem, Matheus? Uma das formas é ser compreensivo e abrir um espaço para que algo mais venha daí, só. Mostrando para o meu cliente que eu me importo e que eu dou atenção, que me interessa saber mais sobre isso. E às vezes só isso é suficiente. Mas às vezes isso não é suficiente. O cliente está meio preso ali, fica racionalizando e a coisa às vezes não avança. Então, a focalização nos oferece uma outra ferramenta maravilhosa de trabalho com essa interação, que é as perguntas. Formulação de perguntas. Essas perguntas não são quaisquer perguntas. São perguntas que eu chamo perguntas experienciais. O que é isso? São perguntas que vão promover uma interação com aquela experiência. Não é algo que possa fazê-lo pensar sobre isso, é algo que possa fazê-lo sentir mais isso. Então, quando ele me conta dessa imagem de que algo se fechava, nesse momento, eu posso deduzir e, a partir daí, trazer uma pergunta por uma lógica simples. Ninguém se fecha à toa, concordo? Há sempre uma razão para que eu me feche. Há sempre uma razão para que eu, por exemplo, esteja triste. Há sempre uma associação, uma razão para que eu possa estar com raiva. Eu estou com raiva de algo. Eu estou triste por alguma coisa. Eu me fecho por querer evitar algo. Essa foi a minha dedução. Alguém poderia trazer um outro tipo de dedução para essa imagem? Com essa dedução, pode ser que com uma outra dedução que também tivesse uma conexão empática com essa imagem, a gente formulasse um outro tipo de pergunta. Mas com essa pergunta eu trouxe do que eu estou me fechando? O que eu quero evitar quando eu me fecho? Isso é. Nesse momento veio uma outra palavra que trouxe uma compreensão profunda, que já levou ele em contato com o sentimento, com uma emoção, que é a experiência de ser traído. Eu me fecho para evitar a traição. E aí é que a gente trouxe aquela ideia, que é uma ideia que a gente vive quando eu falo, eu tenho medo de não ter dinheiro.
Eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de ser traído. Tudo aquilo que eu projeto no futuro em forma de medo, no fundo, são só ecos de um passado mal resolvido. Então, eu convidei a buscar a interação com essa experiência de se sentir traído, que eu estou com medo que se repita. Eu me fecho tentando evitar algo que no fundo, eu já sinto, sim? E aí, então, quando a gente passa a interagir, não só com a imagem de evitar, mas com aquilo que eu estou evitando, que é a experiência em si, o que que é o tatu? O tatu, fechando, representa a nossa resistência. Resistência em quê? Em sentir. Sentir o quê? A dor de ser traído. E quando então eu posso sentir essa dor, sem evitar, sem resistir, eu vou chorar. E ele chora. E nesse choro, junto com ele, ah, um alívio. Um alívio de não precisar fugir mais. E, consequentemente, isso talvez não fique sendo mais projetado na realidade. E às vezes eu não preciso de atrair pessoas que vão reproduzir essas cenas na minha vida, para que eu possa lidar com aquilo que está mal resolvido em mim. E às vezes é isso que a gente faz. Atrai pessoas que vão representar em papéis diferentes a mesma história, onde, mais uma vez, eu fique de frente com aquilo que não foi possível encarar no passado. Nesse caso, a dor de ser traído, a dor de me decepcionar. Sim? Então, isso a gente pode se aplicar para tudo, né? Para toda a dinâmica psicológica. O que a terapia vai fazer conosco é sempre trazer mais uma chance de sentir aquilo que não pode ser sentido. E quando a gente não consegue sentir o que não foi sentido, ou Gendlin fala assim, ou não consegue expressar o que eu senti, o que que ele define como mudança terapêutica? Gente, anota essa. Mudança terapêutica significa sentir o que não foi sentido, ou expressar o que não pôde ser expresso. Às vezes eu até senti, mas eu não consegui expressar aquilo de uma forma que eu pudesse me liberar. Da mesma forma, aquele terapeuta, Gabor Maté, ele define trauma dessa forma. Trauma não é um acontecimento doloroso, é catastrófico. Trauma é quando uma criança fica sozinha com a sua dor. O que significa ficar sozinha com a sua dor? Não ter com quem me expressar, não poder expressar o que eu sinto. Então, todo o trabalho de cura dentro da psicologia parte dessa proposta da gente poder expressar. Isso é extremamente curador. Quando essa expressão ela está alinhada à verdade do coração, do sentir. É extremamente curador, extremamente simples. A gente está falando aqui de uma tecnologia profunda de trabalho psicológico, que é a focalização, mas não tem nada mais simples do que o que Carl Rogers chama compreender a pessoa naquilo que ela está me contando, na exatidão do que ela está sentindo. Não tem nada mais curador do que alguém se sentir compreendido. Essa compreensão, ela me dá mais espaço para que eu possa me expressar mais e mais profundamente. E nessa expressão há sempre um movimento de mudança, de atualização, de cura emocional. Então a gente volta na premissa que a gente trouxe aqui no começo, né?
O nosso trabalho é buscar uma interação com essa experiência. A mente dela diz uma coisa, que é o que ela virou uma condenação para ela. O quê? Não tem mais jeito para mim. E quanto mais ela repete isso para si mesma, e quanto mais ela acredita nisso, mais ela se pune. Então, no fundo, tem um sentimento, assim como do tatu, aqui também tem um sentimento que talvez ela esteja dizendo, né? Uma desistência. Parece que algo em você já desistiu. E essa desistência, ela nunca está sozinha. Ela pode estar junto com culpas. Eu não mereço nada. Seja porque eu errei, ou seja porque eu não aceito o que aconteceu. Esse sentimento de culpa pode estar perto. Então, quando a gente vai interagindo com essas experiências, nós vamos podendo explorar um pouco mais o que está junto com esses cacos, mas prestando atenção que, do mesmo jeito que o tatu estava ali se fechando para aquela experiência, para não sentir, quando ela diz não tem mais jeito para mim, essa é a forma dela também desistir, se fechar para a possibilidade de mudança. Então, nós podemos ficar atento a esse pensamento como algo que pode ser colocado de lado como a voz de um crítico, né, que não a perdoa, que não vê saída. Eu sei que você não vê saída. Mas aí entra um lugar que eu acho que mesmo que os nossos clientes não tenham, nós terapeutas precisamos ter em vista, que é olhar para o psiquismo como um organismo plástico. O que significa isso? É como ele tem uma dimensão onírica. E em alguns momentos a gente pode trazer aqui mais material sobre o estudo de sonhos. Eu gosto muito de estudar os sonhos, porque eu comecei a ver que a gente pode fazer uma analogia dessa vida nossa como um grande sonho. Só que aqui, como em alguns sonhos, a gente acredita em determinadas leis, em determinadas verdades e fica preso nessas matrix, né? Então, no sonho, tudo é plástico, né? No psíquico, tudo é plástico. No sonho, se eu quiser, eu posso voar. No sonho, se eu quiser, eu posso me fragmentar em um monte de pedaços e depois, no mesmo sonho ou no sonho seguinte, reunir todos esses pedaços. Posso? Depois, se eu quiser, eu posso, ó, voar. Quem já voou em sonho aí? Bom demais. Bom demais. Eu fiz um show, gente, com Maria Bethânia. Foi maravilhoso. Já fiz show com Maria Bethânia no sonho. Já fiz show com Gil. Gil estava tocando, Matheus, aquele pontinho que você sabe, traz aqui para nós, de Oxalá. Fui lá e cantei. Experiência, gente. Nossa, maravilhoso. Fui mesmo. Então, no sonho a gente pode o que a gente quiser. No psiquismo também. É entender que quando a gente está interagindo ali, embora ela acredite que não, eu confio que nós podemos sempre ter uma saída. Sim, Maria. Mas eu não sei e você não sabe. Então, como que nós vamos saber? Nós vamos precisar interagir e aí a gente vai explorando. Uma forma simples que pode trazer um efeito é ajudá-la a ver que não é ela que está em pedaços. Ela
observando algo em pedaços. Não sou eu que sou um tatu fechado, sou eu observando uma parte em mim que se fecha. Sou eu observando essa dor. Nós vamos sempre fazer e lembrar isso, porque a gente aprende, mas está assimilando. A gente aprende, mas está assimilando. Nesse caso, então, olha para essas partes esparramadas. Só da gente já se ver como eu não sou essas partes. Eu olho para elas, eu já estou me desidentificando, de forma que eu possa cuidar dessas partes fragmentadas. Cada uma dessas partes traz uma história de dor, que agora, juntas, nós podemos cuidar. Do que essas partes precisam para se unir? Uma pergunta simples. Ah, não sei. Não, eu sei que você não sabe. Não estou perguntando para você. Estou perguntando para essas partes. Então, o desafio desse trabalho é a gente burlar o racional, que quer ser lógico em tudo, que não há lógica para se sentir em partes, não há lógica também para essas partes encontrarem uma unicidade. Mas nós podemos. O Gendlin traz um exemplo lindo de um sonho que um cliente dele trouxe, que era de uma tartaruguinha, que ele sonha com uma tartaruguinha toda deformada. E esse era o sonho, uma tartaruguinha deformada seguindo em direção ao mar. Então, isso estava dizendo de uma experiência da pessoa, de um desconforto, né, de algo que parecia que deformado na vida dele, na experiência de tartaruguinha pequena andando. E aí ele faz essa pergunta: veja o que essa tartaruguinha precisa para se regenerar. Veja como seria, outro tipo de pergunta, como seria se essas partes se unissem? Como seria? Veja que isso só faz sentido se for sentido. Se for pensado, não vai resolver nada. Como seria, né, se essa tartaruguinha pudesse agora fazer um movimento saudável? E a pessoa ia descrevendo uma tartaruguinha agora se regenerando de forma saudável, e ao mesmo tempo que isso ia acontecendo, ela ia sentindo um alívio. Ah, como se algo nela, percebe? Estivesse ali encontrando um outro lugar, através de uma imagem. Então, é só para trazer essa ideia para vocês de que o nosso psiquismo funciona com essa mesma dinâmica, onde nada é impossível como possa parecer. O nosso trabalho é ir buscando caminhos para estimular movimentos de mudança na forma de lidar com essas partes. Então, não é só as partes que vão se mudando, regenerando ou se unindo, mas é como eu me sinto em relação a elas. E o que essa pessoa traz é que, no fundo, o que ela sente em relação à vida dela é que talvez ela já tenha desistido. E aí a gente precisa acolher essa desistência de uma voz que diz: não tem mais jeito para mim. Isso é uma dor, e isso é um pensamento para ela se defender das dores que foram muitas.